Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus alcance o nosso coração nessa manhã, produza o que Ele pretenda, transforme como Ele deseja e nos molde segundo a sua vontade em nome de Jesus. Amém? Para isso Ele nos deu a palavra de Deus, por isso Ele nos deu o Evangelho. E eu desafio você hoje, no Evangelho de Lucas capítulo 8, onde nós estamos, exatamente onde nós estamos, porque vamos ler os versos 16 a 18. Se você observar na tua Bíblia, em sequência, Lucas 8, do 16 ao 18, a palavra do nosso Senhor. Graças a Deus, porque você enfrentou hoje essa chuva para estar aqui, celebrando a memória da morte e ressurreição do Senhor, amém? Diz assim o verso 16, que você viu aí: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo da cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado, porque a quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Amém? Senta no teu lugar aí, glória a Deus, exaltando o nome do Senhor com o teu coração. Graças a Deus. Mas você sabe que tem algo que não pode fugir da nossa compreensão quando o assunto é Deus, que é o fato de que Ele não faz nada por acaso, né? Deus não trabalha com desperdícios, Deus não perde tempo, Deus não joga oportunidades no lixo, porque em tudo que Ele faz, Ele só faz porque tem propósito, senão não faz. Deus é assim. E eu fico encantado lendo a palavra de Deus, quando eu leio, por exemplo, textos como Efésios 1:4, que diz sobre isso, diz que Deus, versículo 4, antes da fundação do mundo, escolheu a humanidade para ser santa e irrepreensível diante dele. Ele escolheu a humanidade. Antes. Foi para isso que ele nos criou, a criação fazia parte de algo planejado no coração dele. Não foi por acaso. E diz mais o texto, porque diz que em amor, Ele nos escolheu para sermos filhos e filhas dEle, adotados por meio de Cristo Jesus, porque essa era a sua vontade, diz o texto, desde sempre. Ele queria. Ele criou porque Ele queria. Antes Ele tinha planejado. Tudo era parte da sua própria vontade. Deus quis. 1 Pedro capítulo 1, do 19 e 20, 1 Pedro 1, diz assim, fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, Ele que foi um cordeiro sem mácula ou defeito algum, sem nenhum pecado ou culpa, e Ele que é conhecido, de fato, antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em nosso favor. Então veja, você é parte de algo que brotou no coração de Deus. E nós temos que entender isso. Ele não te fez por acaso. Aliás, o Salmo 139, a partir do verso 14, diz isso. Porque o salmista ora e diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo tão especial e admirável, Senhor. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias foram previamente determinados para mim, e eles foram escritos no teu livro antes que qualquer desses dias existisse. Eu não sei quanto a você não acha impressionante servir a um Deus que planeja tudo antes com tanto cuidado? Não é extraordinário isso? Eu fico pensando, né, do jeito que ela falou aqui hoje, tudo ele já tinha planejado, antes de te criar, antes de te alcançar, de te salvar, de morrer por você, Ele planejou tudo que Ele queria para a tua vida.
Eu não sei como é que você pensa isso. Por isso a pergunta é, você acha que Deus faz alguma coisa por acaso? Você acha que Deus desperdiça o amor que Ele derrama sobre a humanidade? Você acha mesmo que Deus desperdiça as suas palavras preciosas que Ele revela a você? Jamais. Cada vírgula daquilo que Ele diz, não diz por acaso, Ele diz porque tem propósitos quando Ele fala, quando Ele pronuncia as suas palavras. Ele quer algo com elas. Não tem à toa aqui. Só para lembrar, por exemplo, semana passada nós falamos de Isaías 55:11, em que o Senhor afirma com toda a categoria: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá os propósitos pela qual eu a enviei. Tem um propósito em tudo que Deus fala e faz. Pois bem, diante desse fato, porque isso aqui não é opinião humana, não é minha opinião, não é sua, são fatos revelados pelo Espírito Santo de Deus, a questão que se impõe aqui é, qual é então o propósito de Deus para a minha vida? Porque Ele me criou, me amou, me salvou, qual que é o propósito dEle para a minha vida? O Salmo aqui diz que todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Você já se perguntou, o que será que está escrito? Será que está escrito o que esses caras sem escrúpulo nenhum estão dizendo aí, que nós somos o centro do universo? Cadê o Cleiton? É isso que está escrito lá? Deus me criou, ok, Ele me criou, mas mais do que criar, as coisas deram uma desandada. Ele planejou vir me resgatar, Ele me alcançou, Ele me chamou para perto de novo, novamente, Ele me amou, Ele me libertou, mas para quê? Qual é o plano desde sempre do coração de Deus? O que é que o Senhor pretende fazer com tudo isso na minha vida, comigo? Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que Ele te fez, Ele te alcançou, Ele te salvou, para que a glória do santo nome dEle resplandeça nesse mundo. Foi por isso que Ele fez. Esse é o propósito dEle. E sabe por quê? Porque o centro de tudo sempre foi e sempre será Ele e nada mais. Tudo. A sua existência, tudo. Colossenses 1,16 diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Eu vou te dar uma notícia bombástica, isso vai abalar a sua vida. Você sabia que você também foi? Você vai morrer com isso. Você foi também. Você, presta atenção, você foi criado por Ele e para Ele. E às vezes a gente esquece isso. Por isso que em Efésios, no mesmo texto que foi lido aqui, capítulo 1, versículo 12 de Efésios, diz claramente, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, nós, eu e você, sejamos, para quê? Para o louvor da sua glória, Senhor. Vou repetir, a fim de que nós, eu e você, que antes de tudo esperamos em Cristo, vivamos e sejamos para o louvor da tua glória, Senhor. Querido, querida do Senhor, no coração de Deus existe algo planejado a teu respeito. Você não vive nesse mundo à toa. Você não vive nesse mundo a esmo. Você não vive nem achando por aí que você é a última batatinha do saquinho do pacote. Não. Presta atenção em nome de Jesus. O desafio dado pelo Evangelho nessa manhã para mim e para você é que além de saber quem é o nosso Senhor de verdade, além de jamais desperdiçar a semente das suas palavras, nós temos que viver não para nós mesmos, mas para o louvor da glória do nosso Deus. Essa é a questão da palavra de Deus. Hoje eu quero que você entre nela aqui comigo. Por isso, a pergunta que nos move nessa manhã é como? O problema da nossa vida aqui é como? Como é que nós podemos viver nesse tempo para o louvor da glória de Deus? Como? Porque a resposta a isso, Jesus nos deu no Evangelho que nós lemos hoje. Porque se você olhar na tua Bíblia aí, eu continuei exatamente onde eu parei domingo. A parábola do semeador acaba e Jesus aqui na sequência, ele emenda com outra parábola. Ele continua. E ele diz, na verdade, aqui uma questão retórica, Pedro. Isso aqui está estimulando respostas. Porque ele diz aos que ouviam, ninguém acende uma cadeia e esconde debaixo de um jarro ou debaixo da cama, dentro de um jarro. Que diabo é isso? Não. Pelo contrário, coloca a candeia no lugar apropriado de modo que os que entrem possam ver a luz. E ele diz mais, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto,
considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Ouvindo o quê? O jornal. Considerem atentamente como vocês estão ouvindo, porque a quem tiver, mais lhe será dado, e a quem não tiver, até o que pensa que tem, vai ser tirado. Veja aqui está o problema desse desafio que o Senhor quer nos dar nessa manhã. Porque nós vamos entender, então, como é que nós podemos viver nesse mundo hoje para o louvor da glória de Deus. Nós não somos frutos do acaso, eu já disse isso para você. Nós não somos um acidente, nós não somos um engano, não. Nós somos filhos e filhas de Deus, resgatados e salvos por eles, com propósitos muito específicos dele. Propósitos dele, e não para ser o centro do mundo, não. Nós somos para viver pelos propósitos dele. E em sua parábola aqui, Jesus responde a isso que eu quero pensar com você um pouco hoje, que é assim: para ter uma vida que louva a glória de Deus, o que eu preciso? Quem somos nós? O que nós vamos fazer? Então Jesus nos diz hoje que para ter uma vida que louva a glória de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, multiplicar a semente, multiplicar a palavra que nós recebemos dele. E assim nós viveremos para o louvor da glória dele. Essa é a primeira questão posta por Jesus. Por quê? Veja aqui o propósito que está no coração de Deus desde a criação do mundo, desde antes da criação do mundo. Ele planejou vir até você, semear uma palavra, iluminar a sua caminhada através delas, mas não só, porque ele planejou que essa palavra semeada em você nasça, cresça, frutifique, multiplique. Para quê? Para alcançar outras pessoas. Eu quero que você tome posse disso hoje em nome de Jesus, amém? Quando Jesus, eu acho que Jesus é gaiato. Gaiatamente, Jesus diz no verso 16. Ele fala assim, não faz nenhum sentido acender uma candeia e colocar num jarro. Não tem a menor lógica acender uma candeia e colocar debaixo da cama. Vai pegar fogo na cama só. Não tem sentido. Como se ele estivesse chegando. Chega a ser ridículo fazer isso. Muito pelo contrário, precisa colocar a candeia no lugar apropriado, de modo que os que entrem possam ver a luz. Pensa aqui na cena que ele está propondo. Pensa na sabedoria do Senhor aqui. Porque o que nós precisamos entender aqui é que luz na Bíblia é um negócio muito específico. Luz. A palavra em grego phos. Luz é um negócio muito específico. Por isso o próprio Senhor Jesus diz em João 8,12 o quê? Eu sou a luz do mundo, Jesus diz. E a Bíblia Sagrada diz também no Salmo 119, versículo 105, que você sabe de cor, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É o quê? Luz para o meu caminho. É o quê? A palavra que sai da boca de Deus. E você pode se perguntar, mas pastor, luz é Jesus ou é a palavra? E eu digo para você, é os dois, ué. E eu pergunto, qual é a diferença? Nenhuma. Afinal de contas, ele é o quê? O verbo de Deus. Ele é a palavra encarnada, viva do Pai. Portanto, no evangelho que nós lemos hoje, Jesus está falando aqui da luz que é a sua palavra. Essa luz é o que revela quem ele é o que revela quem é Jesus Cristo, é o evangelho de Deus. E é ela que é semeada em nossas vidas e é ela que ilumina o nosso caminhar, os nossos passos, a nossa vida. É disso que ele está falando aqui. Então veja, agora você precisa receber o desafio de Jesus para você hoje, porque o Senhor acabou de dizer que o semeador saiu a semear, né? E nós já aqui meditamos nisso, que semear aqui é o quê? Pregar a palavra, como Elisama diz. Já entendemos isso aqui, e hoje ele desafia que aquilo que foi semeado, que a palavra que nós recebemos não pode ser escondida dentro de uma vasilha, nem debaixo da cama. Eu não sei se você sabe, eu estou falando da tua vida, desculpa, fofoca. Não pode, presta atenção, mas pelo contrário, a palavra semeada em nós precisa ser colocada em um lugar apropriado, para quê? Para que todos e todas que entrem vejam. E eu pergunto, entrem aonde, pelo amor de Deus? Entrem na nossa vida, uai. Né, mineiro? Ué, todos que entram vejam, entram onde? Na nossa vida. Precisamos expor a luz para que todos e todas que entrem na nossa vida possam ver a luz e serem iluminados pela palavra de Deus. A luz que recebemos nesse lugar precisa iluminar a todos e todas que passam pelo nosso caminho. Entende isso, sim ou não? Primeiro ele semeia a palavra. Se nós recebemos a palavra no nosso coração, como nós entendemos, ela vai brotar, sim ou não? E ela brotando, ela vai frutificar e vai multiplicar 100 por 1. Mas o desafio é que isso não pode parar em nós, porque fruto existe, sabe para quê?
uma maçã, uma mexerica, existe sabe para quê? Para alimentar a nós e as pessoas. É para isso que fruta existe, para alimentar a todos. Então, ser cristão, ser cristã, não é receber a luz e guardá-la para si mesmo, esconder num vaso. Esse é o problema de Jesus, colocar debaixo da cama. Um cristão, uma cristã de verdade, é um propagador da luz. Ser cristão, ser cristã, é ser um iluminador do mundo. Isso é o evangelho para você, em nome de Jesus. E se tem algo que nós temos que entender sobre ser um cristão, é que cristão e cristã nunca estagnam. A gente não para, mas cristão é alguém que recebe a palavra, melhora como ser humano, transforma a sua vida e irradia para os outros. E faz prosperar, e faz o negócio alcançar mais pessoas. Nós somos multiplicadores da luz que nós recebemos do evangelho, meu irmão, minha irmã, é isso que você é. Sem isso você não é nada, nem centro, nem porcaria nenhuma. É isso que nós somos. Segundo Jesus no evangelho de hoje, a luz que nos alcança precisa iluminar os outros. Senão não tem sentido, senão é um absurdo. Observe que se recebemos a palavra e ela produz frutos em nós, o que acontece conosco? A gente fica cheio, né? A nossa fruteira se enche. Mas nós não podemos ficar curtindo de bacana a graça que nós recebemos, porque está legal. É necessário fazer o quê? Alimentar os outros. É necessário demais. Nós temos que espalhar. Porque senão, se ficamos pensando que nós estamos bem, se nós ficamos achando que nós temos muito e não partilhamos, até isso que nós achamos nos será tirado de Jesus. Presta atenção. Olha que preciosidade. Por isso o Senhor diz no verso 18, considerem, presta atenção aqui, com toda a atenção que vocês estão ouvindo. Com toda a atenção, como vocês estão ouvindo. Essa é a frase correta que ele diz. Observe com toda atenção como você... Então, não trate isso de qualquer jeito. Senão até isso que você acha que tem aí vai ser tirado. Ou ainda, se você ouviu, recebeu a palavra, mas escondeu, não partilhou e acha que tem alguma coisa, que está tudo bem, até o que você acha que você tem, ele será tirado. Isso é desafio que está em um monte de lugar no Evangelho. Leia a parábola dos talentos, por exemplo, que é a mesma coisa. É Jesus dizendo daquilo que cabe a nós. A palavra tem que ser ouvida? Senão não tem jeito. Agora, a palavra tem que ser compreendida? Lógico. Mas não só, porque a palavra precisa ser proclamada. É para isso que ela existe, é por isso que ele escolheu escrever um livro e falar com você todos os dias. Ela precisa ser proclamada. Mas pastor, eu não sei nem pregar, pastor. E eu falo, tá bom, mas é para isso que Deus te deu uma igreja. Ou não? É por isso que ele te colocou num lugar. Você pode abrir a tua boca e convidar. Sim ou não? Convidar você sabe, né? Vamos lá comigo, você sabe dizer, não sabe? Vem que eu vou te mostrar um lugar, você sabe dizer também, não sabe? Eu tenho um lugar que vai te abençoar, você também sabe, não precisa pregar. Precisa abrir a tua boca e falar, porque o Senhor já vai preparar tudo. Lembra, é Ele que prepara tudo. Então, hoje em dia, por exemplo, nós temos à nossa disposição facilidade gigantesca de alcançar as pessoas. Por exemplo, se você ouvir uma notícia hoje, à tarde, uma notícia que você achou impactante, e você quiser alcançar 1.000 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, se você quiser alcançar, é muito simples. Basta você compartilhar nas redes sociais, sim ou não? Né? E você vai alcançar. Instantaneamente, milhares de pessoas vão ver. Mas você sabe o que é triste? E às vezes a gente comenta sobre isso. Às vezes a missão faz um trabalho lindo com os pequeninos de Jesus. Às vezes a missão faz um trabalho com pessoas muito necessitadas. A missão alcança órfãos, viúvas, pessoas que são abandonadas. E posta lá, né? As meninas montam lá na monta. Então a pessoa diz, pastor, essa palavra foi uma bênção. E coloca lá na internet. Mas quantos vocês acham que curtem? Hein, Lê? Quantos você acha que compartilha aquela bênção? Já que ela é uma bênção. Sabe quem compartilha mais? Os de fora. Querido, presta atenção. Deus usa essa comunidade para fazer tanta coisa por tanta gente. Mas se os que recebem ajuda não compartilham, não faz prosperar, a Bíblia diz em Malaquias que nós estamos roubando o próprio Deus. Porque, querido, não é seu amigo. Não é seu, amiga, é dele. Ele que te deu. E ele te deu não porque você é bonitão, não, você é o centro do mundo. Ele te deu porque ele quer que você compartilhe aquilo que ele te deu. Foi o Senhor quem nos deu. E a nossa obrigação é fazer isso. É importante, então, meu irmão, minha irmã, tem um Espírito aqui hoje nos convidando a contagiar o mundo, a nossa volta, o mundo que nós vivemos, contagiar as pessoas.
É para isso que nós existimos. Tem um propósito no coração de Deus em te amar, em te alcançar, em te salvar. Você precisa contagiar este mundo com a luz que o Senhor te deu. Historicamente, a igreja evangélica sempre fez uma coisa chamada evangelismo, né? Eu sou de um tempo que a gente ia lá e eu não sou, batia nas portas das pessoas, ou de casa. E isso é importante, porque o Senhor espera que nós façamos. A sua palavra tem que ser partilhada por quem ouviu o Senhor falando, né? Nós que ouvimos tem que compartilhar. Entretanto, evangelismo na igreja sempre foi um negócio que eu sempre achei muito pouco humilde. Por quê? Porque a gente vai lá na casa das pessoas e acha que evangelizar é forçar os outros a acreditar nas coisas do jeito que a gente acredita, na nossa medida, na nossa doutrina. A gente quer enfiar isso goela abaixo das pessoas. E eu sempre fico me perguntando, porque você percebe que isso está acabando, né? Não se faz mais, só os testemunhos de Jeová que fica aí nos pontos de ônibus, mas a gente está acabando. Por quê? Eu fico perguntando, será que esse é o melhor jeito de apresentar o evangelho para as pessoas? E quando eu leio um texto como esse aqui, eu entendo que não, porque em nenhum lugar da palavra de Deus diz que eu tenho que enfiar Deus goela abaixo das pessoas, não. Agora, uma coisa, o evangelho, a palavra de Deus espera de mim, sabe o que? Que eu ame as pessoas. Nós temos que amar as pessoas. Presta atenção aqui. Queridos, a igreja precisa sair das 4 paredes e invadir a cidade. Nós precisamos invadir o Riacho Grande. A igreja precisa sair das 4 paredes e invadir o bairro, os lares e compartilhar Cristo com as pessoas. Esse é o nosso papel neste mundo, nesse tempo. Tendo como princípio que Deus deseja multiplicar a sua vontade no mundo. Essa é a nossa função. É isso que significa ser igreja, ser um discípulo, uma discípula do Senhor. Isso é muito importante, por isso nós não podemos nos acomodar no conforto da nossa comunhão, porque é uma delícia, sim ou não, e viver virando as costas para as pessoas que estão lá fora sofrendo sem Cristo. Aí você fala, mas eu vou aonde? Não precisa ir. Eu tenho certeza que você sai daquele portão para fora, já vem do teu lado milhares de pessoas que estão sofrendo, que estão perdidas, que estão sem sentido na vida, sim ou não? E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, presta atenção, o amor de Deus tem um efeito multiplicador. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, sabe o que você sente? Todo esse amor que Deus tem por você. Quando você ouve a palavra de Deus, você fala, Deus realmente me ama. E com isso, nós transbordamos, o nosso vaso transborda. E acontece o quê? Nós amamos os outros, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5. Nós amamos os outros, porque quanto mais nós amamos a Deus, mais nós amamos o nosso próximo. Não foi isso que disse João? 1 João capítulo 4, versículo 7, um texto conhecido. Amados, amadas, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama nem conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Entenda que quem ama de fato, compartilha o amor. Quem é o amor? Quem ama de fato, compartilha Deus. Quem ama de fato, abre a boca e fala de Jesus Cristo para as pessoas, porque você vai estar amando. Veja, o Senhor muito nos amou, e por isso partilhou tudo que sabia conosco, partilhou o que Ele tinha, partilhou tudo que Ele era. Por quê? Por amor, por muito nos amar. João 3,16, por muito amar a humanidade, por muito amar o mundo, Ele deu o seu próprio Filho para nos amar. Quem é amado, ama. Quem é abraçado, abraça. Quem é ajudado, ajuda. Quem é alimentado, ajuda a alimentar. Quem está passando fome. Quem toma café aqui ajuda a fazer café para também ajudar o outro que fez o café para você, uai. Por isso nós que somos tão amados não podemos simplesmente deixar de amar. E assim, esse amor que nós recebemos, nós temos que compartilhar com gente que ainda não se sente amada. Você entende aí o que é ser cristão, sim ou não? Olha a preciosidade. Querido, quando te alcançou, quando o Senhor se revelou a você, o Senhor acendeu uma luz neste mundo. Você é uma tocha, você é uma lamparina, você é uma candeia acesa neste mundo, você é isso aí. É isso. E quanto mais essa luz aí iluminar os outros, mais o Senhor vai tocar óleo nessa candeia aí, e você vai brilhar cada vez mais. Aí vive apagadinho, por que está apagadinho? Porque não propaga a luz para ninguém, está ali guardando. Aí abre a gaveta e entra lá dentro, entra no quarto e tranca a porta. Vai apagar, querido. Tem alguém querendo tocar fogo nessa luz aí. E esse alguém quer fazer o que com isso? Me queimar? Não, ele quer alcançar, ele quer queimar o resto do mundo, não é só você. Presta atenção em nome de Jesus, não pode ficar escondido, não pode ficar oculta. Ele acendeu, mas nós temos que evangelizar com amor. Como é que é o evangelho sem ficar enfiando goela abaixo, mas amando? Muito simples, iluminando com o nosso testemunho de vida, com os nossos exemplos. Se for necessário, porque vai ser, nós vamos abrir a boca e vamos falar de Jesus Cristo. Nós podemos evangelizar de muitas formas. Aliás, Francisco de Assis tinha uma frase que é interessante.
Porque ele falava assim, ó, pregue o evangelho em todos os momentos. E se for preciso ainda, use até palavras. O que ele quer dizer? Que nós evangelizamos com palavras sim, mas não só. Nós evangelizamos amando, nós evangelizamos com nossas atitudes, com o nosso respeito, com o nosso amor, com o nosso envolvimento com quem necessita. Nós evangelizamos com o nosso abraço, nós evangelizamos com a nossa mão estendida, nós evangelizamos o tempo todo. E com palavras também. Percebe porque esse evangelismo não funciona? Não adianta ir lá falar para você de um Jesus que você não vive. Então veja, lógico que nós podemos e devemos evangelizar com o nosso falar. Nós podemos e devemos convidar as pessoas para vir e ver. Nós podemos convidar as pessoas para receber uma oração, para ouvir a palavra de Deus. Convidamos as pessoas para experimentar a vida que só o Senhor pode proporcionar, e você sabe que só Ele pode. Nós temos que convidar. A vida que só o Senhor tem, e Ele prometeu para a humanidade toda, é a vida mais plena, cheia de plenitude, de felicidade e paz que existe, e ela está disponível para todos os seres humanos. Entretanto, para isso, não é de qualquer jeito, só vai ter se seguir Jesus Cristo. É necessário ir para a igreja sim, porque lá você vai receber a luz, você vai ouvir a palavra, se envolver com a obra de Deus. E como é que as pessoas vão ter acesso a essa vida? Pensa aqui comigo. Como é que elas vão saber que é bom? Assistindo a televisão? Vendo os testemunhos do jornal, elas vão saber que é bom? Elas vão saber que é bom porque eu encontrei aquela moça ali outro dia e ela é uma serva de Deus. Isso é bom, hein? Essa vida aí que ela tem hoje é legal, ela mudou, hein? Como é que elas vão saber? E é por essa razão de nós que já conhecemos essa vida, o Senhor espera que nós possamos difundir essa vida no lugar e no tempo que nós vivemos. Essa é a nossa responsabilidade. Jesus insiste nisso, e isso para Ele é fundamental. Você entende ou não? Que tristeza. Você entende ou não? Amém. Ele espera isso de nós. Por isso nossa vida existe por quê? Para o louvor da glória de Deus. Diz Efésios, para o louvor da glória de Deus. Quando? Quando nós multiplicamos a semente. Quando nós multiplicamos a palavra que nós recebemos dEle. E quando a gente multiplica, a gente ilumina o mundo à nossa volta. Que mundo? Onde você estiver, meu irmão, no teu trabalho, na tua escola, na rua, no ponto de vista, não importa. Aonde você estiver, tem que brilhar uma luz e iluminar alguém em nome de Jesus. Amém? Mas a pergunta é como é que nós podemos viver nesse tempo para o louvor da glória de Deus? Em segundo lugar, sabe como? Mostrando as coisas como elas são. Sem oculto, sem mentira, sem enganos. Vivendo as claras. É assim que você vive para o louvor da glória de Deus. Mostrando as coisas como elas são. Ele diz no verso 17, Jesus, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Qual que é o papel da luz? Você sabe qual é o papel da luz? Iluminar. Muito simples, né? Iluminar. E quando tudo fica iluminado, nada fica escondido. Sim ou não? Não é lógico? Sim. Nada fica oculto. Quando a luz ilumina, nada mais é desconhecido. Não é verdade? Presta atenção. A luz permite que todo mundo enxergue a vida como ela realmente é. Não importa como ela é, importa que você enxergue como ela é. Que você não seja enganado. Tudo fica esclarecido. Mas quando tem trevas, ninguém enxerga nada, certo? Nas trevas ninguém vê claramente, vê vulto. Por isso a gente vive enganado. Eu estou falando de mim. Viver enganado é achar que as coisas são de determinadas formas e maneiras que elas não são. Isso é ser enganado. Você acha que aquilo que você está vendo é um vulto? O que é aquilo? Eu não sei. Você está enganado. Você não sabe, está no escuro. Quando você acende uma luz, você fala, não é. Eu pensei que era, mas não é. Isso é viver enganado. A pessoa enxerga, mas ela é cega. Por quê? Porque vive no escuro. No escuro a gente não vê, a gente tropeça. No escuro a gente bate a cabeça. No escuro a gente cai no buraco. No escuro a vida toda dá errado. Você entende isso, sim ou não? Esse é o problema. Sabe quem era assim? Euzinho sem Deus. Eu sem Deus sou isso aí. Eu lembro. Graças a Deus que a luz do mundo já nos alcançou. A luz do mundo já veio sobre nós, meu irmão. E quando nós somos alcançados, escamas foram caindo dos nossos olhos. Elas foram tiradas. E aos poucos a gente conseguiu enxergar a vida como ela realmente é de fato. Essa é a beleza. Tudo ficou claro quando o Senhor nos alcançou. Por quê? Porque Ele falou conosco. Ele revelou a sua vontade sobre a verdade da escuridão em que nós vivíamos. Ele revelou. E aí você falou, por isso que nunca dava certo. Ele abriu os nossos olhos. Tudo ficou claro. Presta atenção, querido, meu irmão.
Foi a luz da palavra de Deus que revelou todo o engano que nós nos vivíamos antes. E essa luz tomou conta da tua vida. Essa luz chegou e ela faz parte dos teus dias. E eu queria dizer para você, muita gente vive na escuridão dentro da igreja hoje, mas não é porque não sabe. Vive porque escolheu viver, mas sabe que está errado. Sabe. Porque onde está a luz não tem engano. Onde a luz da palavra de Deus está, não tem engano. A pessoa pode escolher, não quer. Aliás, João disse, ele vê o mundo, ele é a luz do mundo, mas o mundo não quis, preferiu o quê? As trevas, porque ele chegou e iluminou tudo, e mostrou a verdade, mostrou quem é Deus, mas muita gente não quis, continuou vivendo nas trevas. Presta atenção em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, tudo fica claro, porque ele falou conosco, ele revelou toda a verdade sobre a escuridão que a gente era, e é isso que a palavra de Deus faz, e é isso que se apossou de nós, e nunca mais você foi enganado por este mundo, porque agora você enxerga as coisas. Agora você vai lá, isso aí, tem engano, aí está errado. Agora você enxerga tudo, agora os seus olhos foram curados, os seus olhos foram abertos, iluminados pela palavra de Deus. Você entende isso, sim ou não? É um presente, é maravilhoso isso, é assim que nós somos. Hoje você vive liberto porque você pode decidir o que você quer da tua vida. Por quê? Porque você enxerga. Você não cai em buracos mais porque o buraco está ali. Se você quiser cair, você vai. Mas se não, você... Por quê? Porque o Senhor já me mostrou o buraco. Eu sei. Você não cai em armadilhas mais porque o Senhor me mostra e Ele me livra do laço do passarinheiro. Você entende isso? Sim ou não? Ele iluminou. Meu irmão, Ele já entrou lá. Ele iluminou a sua casa. Na sua casa agora as coisas são mais claras. É mais limpo. É mais reluzente. Agora você acha que o Senhor fez isso para que você tranque as portas e as janelas da tua casa, liga para o Bill e pega uma blackout, Bill, aquela que não entra nem sai luz, sabe? Pega daquela e tranca tudo para que a luz não saia, bota a coberta debaixo da porta para a luz não sair para fora, é isso? Aquilo que ele fez lá, é isso? Não, meu irmão, não, meu irmão, o propósito de Deus é iluminar os seus dias, é para você abrir as portas da sua casa, para você escancarar as portas da sua vida, as janelas da sua existência, para que essa luz ilumine a vida de tantas outras pessoas, para as pessoas possam ver o que é uma família de verdade, guiada pelo sangue do Senhor, em nome de Jesus, amém? Será que eu estou iluminando o mundo que eu vivo? Bom, se você está, entenda que na sua vida tudo é feito às claras. Na sua vida, tudo não tem oculto, não tem engano, não tem mentira. Porque uma vida vivida por louvor da glória de Deus é uma vida de que quem chega perto é iluminado, porque não tem nada oculto, não tem nada, veja, não tem nada que não venha a ser revelado, nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz de Jesus para você em nome de Jesus, amém? Mas em último lugar, como é que nós podemos viver nesse tempo para o louvor da glória de Deus? Em terceiro lugar, Jesus diz que é ouvindo a palavra com atenção e toda a reverência que ela merece. Que é medida para você ter essa vida aqui, que Deus espera de você. Porque ele termina no verso 18 dizendo, portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. Mas a quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Observa isso. Observa o que é. Considerem, presta atenção aqui, atentamente, com toda atenção, como vocês estão ouvindo. Observa que não é só o que vocês estão ouvindo, mas não é ir no banheiro fazer xixi na hora da palavra. Como? É muito importante. Para ele importa a forma como nós ouvimos. Por quê? Porque não adianta só ouvir, mas tem que ouvir com toda atenção. Presta atenção aqui. Por exemplo, só ouvir, todo mundo pode ouvir. Mas considerar atentamente o que ouviu, como Jesus disse, só quem vive para o louvor da glória de Deus. Presta atenção na diferença do que se espera de você. O desafio, portanto, era ouvir atentamente, prestando atenção no que ouve. Isso é importante, porque como ouvimos é importante. Importante por quê? Porque senão, até o que nós achamos do que nós ouvimos, até o que nós achamos que nós ganhamos, que nós achamos que nós recebemos da palavra, nos será tirado. Até isso. Eu não sei o que você acha disso. Desculpa, eu não sei. Multiplicação, você tem que entender isso. Está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Multiplicação é um desejo de Deus para a sua criação desde sempre. Deus começa tudo dizendo, cresçam e multipliquem. O tempo todo. Abraão, qual é a promessa? Em ti serão benditas todos os judeus, não todas as famílias da terra. Cresça, multiplique tanto quanto as estrelas do céu, a areia do mar.
Crescer e multiplicar é plano de Deus, não se trata apenas de multiplicação de bens materiais, como os endemoniados estão pregando. Não, não é só isso, é multiplicar tudo, é multiplicar as famílias, as bênçãos, a paz, a felicidade, é a plenitude, é tudo. Entretanto, para que essa multiplicação que o Senhor deseja nos alcance, nós temos o quê? Partilhar o que Ele coloca nas nossas mãos. Você entende isso, sim ou não? Meu irmão, eu preciso ser salvo, eu não posso ir para o inferno. E eu preciso levar você, porque Hebreus diz que aqui estão os que vieram comigo, Senhor. Aqui estão os que eu tenho para te apresentar. Os que foram iluminados pelo aquilo que eu fiz. Aqui estão comigo, Senhor. Nós precisamos uns dos outros. Não faz parte do nada do que Deus planejou. Fazer crescer e ficar só para você. Cresce, porque Deus quer o quê? Multiplicar. Aliás, muita gente não entende porque a vida não sai do lugar, né? Deus quer multiplicar. Aliás, quem veio para subtrair é outro. Quem veio para roubar, matar e destruir não foi Deus, foi outro. Presta atenção aqui. Deus veio para que nós tenhamos vida. Vida só? Não, vida em abundância. Eu não sei se você entende o que é isso. Vida multiplicada. Para isso, querido, em nome de Jesus, presta atenção, nós temos que partilhar a vida que nós recebemos dele. Esse é o nosso papel aqui. No reino de Deus tudo é diferente. Porque ele veio para nos dar vida em abundância, uma vida com plenitude, uma zoé. E ter algo em abundância aqui significa ter mais do que é o necessário. Por quê? Para quê? Para ter o que partilhar com os outros. É por isso que ele te dá demais. Ou não dá? Ele dá muito mais do que você pensou. Qual era o teu plano? Qual foi o que Deus fez? O que você imaginava? O que ele te deu de fato? Nossa, ele me deu muito mais do que eu pensei. Por quê? Porque você tem que partilhar com os outros. Quer dizer, Deus se responsabiliza não só com o teu, mas com o que você tem que mandar com os outros. Ele se compromete com a tua vida. Querido, essa é a lógica da multiplicação de Deus. Esse é o Deus que você serve. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ele diz assim, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e aumentará a tua semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Deus é quem nos dá a semente. Para quê? Para que nós possamos semear. E semeando, brotando, frutificando, a gente espalha a justiça dele na terra. Sim ou não? Querido, se semearmos, é ele quem vai fazer aumentar. É ele que faz crescer. Paulo plantou, Apolo regou. Mas cresceu por quê? Porque Deus deu crescimento. Agora eu fico pensando assim, como é que Deus vai fazer crescer se nem semear a gente semeia? Se nem abrir a boca para falar de Jesus, a gente abre. Se não, e regar então? Regar, não, como é que vai? Não vai. Como é que ele vai fazer crescer se nós guardamos tudo dentro de um vaso ou debaixo de uma cama? Percebe o problema de Jesus aqui no mundo, pregando a palavra de Deus, implantando o reino de Deus e falando, isso não pode morrer com vocês, não se faz absurdo, é ridículo tudo que eu estou fazendo e falando e ensinando morrer aqui com vocês, não pode, tem que chegar a alcançar todas as nações da terra. Percebe Jesus aqui? Tudo isso diz respeito ao modo que Deus fala, mas também como nós agimos diante das palavras que nós recebemos de Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós precisamos evangelizar, nós precisamos iluminar. Evangelizar é multiplicar. Quando nós compartilhamos a palavra de Deus, nós estamos multiplicando a semente que nós recebemos de Deus. Se você se ater nas pessoas que você tem, conhece, fora da igreja, nas pessoas que estão na tua rede social, e perguntar, quem é que está meio aflito aí querendo bater um papo? Meu Deus, você não vai dar conta, vai ter que fazer fila na tua porta, na tua entrada. As pessoas precisam, mas como é que elas vão ter se a gente não fala? A palavra de Deus é fértil e ela nunca volta vazia, não se esqueça. Todos nós estamos sendo chamados nessa manhã para uma nova tarefa que Jesus Cristo nos confiou. Não se esqueça disso. Lembra quando ele se despediu em Mateus 28, que ele estava indo embora, a partir do verso 18, ele diz assim, Jesus aproximou-se e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, então, vão agora e façam discípulos de todas as nações da terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu então estarei com vocês até o final dos tempos. Existe um ID, existe uma missão na minha vida e na sua. Esse tempo, a nossa missão é cuidar das nossas coisas, mas para Jesus não é. Essa missão é que foi nos dada. Nós temos que ouvir as palavras que saem da boca do Senhor com toda a atenção, com toda a reverência que ela merece, e depois fazê-la alcançar o maior número de pessoas possível no mundo que está à nossa volta. Você entende isso, sim ou não? Não sei se você topa isso comigo? Não sei se alguém já te disse isso, já te disse? Não. Nós não temos curso aqui de discipulado, mas alguém já te disse isso? É evangelho.
É o que o Senhor espera de nós. Os verdadeiros seguidores e seguidoras de Cristo são aqueles que têm as suas vidas controladas pela palavra de Deus e testemunham que, de fato, Cristo é a luz do mundo. E essa luz quer te alcançar, meu irmão. Vem para cá que essa luz quer. Então, abastecidos pela palavra, os crentes podem fazer brilhar a verdade de Deus à sua volta. Lamparinas. E eu desafio você, estando aqui ou não, estando neste lugar ou não, faça a vontade de Deus prosperar através da sua vida. Esse é o meu desafio para você nessa manhã. Viva nesse mundo para o louvor da glória de Deus. Querido, querida, contagie as pessoas com a sua luz, aqui ou em qualquer outro lugar que você estiver. Amém? E eu falo, porque eu preciso te dizer que essa comunidade vai interromper as suas atividades nesse lugar. Eu quero que você leve para a tua casa esse desafio. Não vai ter mais culto aqui. Daquilo que está no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Nós não vamos mais nos reunir como igreja nesse lugar. Vai ser em outro. Posso ouvir glória a Deus aí? Vai ser diferente. Já se vão 13 anos desde que nós começamos algumas reuniões de estudo, não era culto, não era igreja, eram umas reuniões de estudo na sala dessa casa. E a gente fazia isso, sabe por quê? Porque a gente estava recebendo tanto de Deus, porque Deus, a gente não tinha não sei, falar isso é palavrão, né? Um baita de um centavo no bolso. Mas a gente estava tão cheio, a gente pegava doação em tudo quanto é canto, a nossa casa tinha tanta comida, sem ir no mercado. Nós ficamos uns anos sem ir no mercado. A gente estava tão cheio que só sobrava uma coisa para fazer, transbordar. E a gente começou a falar de Deus para as pessoas. E a gente começou a dar estudo aqui na sala de casa, isso já fazem 13 anos. Mas naquela ocasião, hoje nem está aqui, mas a Beth e o Marcos, por exemplo, iluminaram algumas pessoas. A Lori, quem lembra da Lori, né? A Lori foi a terceira pessoa que começou a vir na sala, né? Iluminaram a Bruna, e a Bruna iluminou a Nayane, por exemplo. Né? A luz que um dia estava sendo propagada aqui subiu o morro e alcançou o ouvido da Zenaide lá em cima. Zenaide desavisada, lavando roupa, estendendo no varal, ouviu de lá de cima. E essa coisa que alcançou ela iluminou o tênis, iluminou toda a família naquela casa. O Zé e a Cris, lembra, Zé? Resolveram fazer uma janta na casa, lembra? E essa janta iluminou o Fabinho. A Pâmela, a família, alcançou a Márcia, alcançou o Júlio, iluminou o Paulinho, a Kelly, iluminou. A Marta foi alcançada, cadê a Marta? Marta foi alcançada e ela iluminou lá no seu trabalho. Na época era engraçado, a Marta trabalhava junto com a Márcia e foi trabalhar uma moça ali com elas. E aí a Marta iluminou, e a Márcia foi uma iluminada mais ainda, e a Márcia iluminou a Paloma, que iluminou o Bill, que iluminou a Betânia e a sua família, Betânia. Iluminou a Rose, e a luz vai indo. Um dia a Aline foi convidada para um jantar de uns doidos aí, lá num lugar lá, que nós ganhamos uma doação. E ela iluminada, e o Cleito foi iluminado. E o Cleito iluminou Elias, a Débora, iluminou a Denise, a Dai, e o Cleitinho, né, acabou iluminando a Dani, o Jodes. Você está entendendo, sim ou não? A Marta iluminou a Sandra, o Cleito ligou a tomada do Fábio, que estava pintando a casa dele, e nós fomos iluminando, e nós fomos espalhando. E eu estou falando aqui de uns exemplos dos primórdios, mas se eu for olhar para vocês todos e tantos mais que não vieram hoje, a história é a mesma. Você, nós fomos iluminados pelo testemunho de alguém. Alguém que nos alcançou e falou do Senhor, querido, e receberam a luz de um testemunho de alguém que ouviu a palavra de Deus e compartilhou a luz contigo. Você entende isso? Isso não mudou, isso é plano de Deus para a tua vida. Eu não vou citar todo mundo aqui, porque não temos tempo para isso aqui, as horas avançam, mas em algum momento todos nós fomos iluminados e recebemos uma palavra, e você recebeu uma palavra de ir lá num lugar que prega um Jesus lá, por uma pessoa que não guardou a luz somente para si, mas não colocou dentro de um vaso, não colocou debaixo da cama, mas colocaram a luz no lugar adequado, e quando as pessoas foram se aproximando, foram comer uma pizza lá em casa, foram também sendo iluminados. Isso não pode parar. Isso não pode parar, porque é isso que o Senhor espera de nós. Não pode parar, porque muita gente recebe a luz, mas não quer a luz que vem de Deus. Muita gente não quer ouvir o Evangelho, porque esse Evangelho que você
teimosamente escuta aqui, fica irritado igual o Rogério fica, assim e tal. Muita gente não quer essa luz, sabia? Sabe por quê? Porque quer saber da sua luz própria. Quer saber de dizer que ele é o centro do mundo. Vem para cá, não vem para cá ouvir que você é centro de porcaria nenhuma, porque o centro aqui é Jesus Cristo. Então, não vem, isso acontece? Vai embora. Por isso, você não pode parar de iluminar. Porque a palavra de Deus, não porque esse lugar precisa ser cheio, mas é porque a palavra de Deus tem que continuar contagiando esse mundo. E tantas e outras pessoas. E eu queria dizer para você foi iluminado? Foi. E é bom. É bom. E vai ser muito melhor, sabe por quê? Porque Ele quer alcançar as pessoas com a tua vida. E vai ser maravilhosamente. Já se passou, então, 13 anos. E agora, essa comunidade é uma menina pré-adolescente. Mas hoje ela está sendo desafiada a se tornar uma virtuosa e grande mulher de Deus. Cheia da presença e dos planos de Deus para esse mundo. Ele quer multiplicar, meu irmão. E para isso Ele veio hoje aqui dizer que Ele conta comigo e com você. Amém? Você está disposto? Nós já estamos com a chave de um novo espaço para o louvor da glória do Senhor. E é um espaço muito maior. Nós, lógico, vamos demorar uns dias preparando, então nós vamos segunda-feira começar a preparar, tá bom? Mas é um lugar muito maior, mais espaçoso, mais completo, alugado ainda, graças a Deus, mas é necessário dizer para vocês que o espaço é outro, mas o Deus tem que ser o mesmo. O espaço pode ser outro maior, não me interessa, mas o Deus que é louvado nessa comunidade vai ter o mesmo, e esse Deus, por acaso, Ele não para. Esse Deus, Ele quer multiplicar, mas tem algumas coisas que jamais vão ser abandonadas por nós, porque a nossa responsabilidade nós temos é com o dono dessa obra, em nome de Jesus, amém? Não importa o lugar que nós estivermos, Ele é o nosso Deus, e dele eu não abro mão, porque Ele é fundamental, Ele tem que continuar a ser louvado nesse lugar, amém? Talvez a igreja tenha que ser maior, porque Deus, talvez Ele não para, Ele está sendo grande demais nesse lugar. Aliás, eu estava olhando espaços, né? Porque quando nós decidimos já, um mês antes do aniversário, que em maio, a gente começou a olhar espaços, eu olhei alguns salões, o Marco me levou em um, e eu olhava aquele salão, e para qualquer igreja dessa que você conhece, era perfeito, bastava colocar as cadeiras ali, um púlpito e cultuar. Só. Mas para essa comunidade aqui, não. Não cabia. Nossa, é grande, pastor. É grande. Não, é novo, pastor. Não, mas aqui eu não posso pôr só cadeira. Eu tenho que ter um lugar para pôr uma mesa de comunhão aqui. Você não está entendendo. Não cabe. Eu não posso pôr só cadeira aqui. Eu tenho que colocar um espaço para guardar os alimentos da missão, que são muitos. Não cabe. Eu tenho que pôr as cadeiras, mas eu tenho que colocar um lugar para colocar os móveis, as doações, as roupas de doação que agasalha as pessoas. Eu não posso, não cabe. Então eu descobri que essa comunidade, ela é pequena aos olhos do mundo, mas ela é gigante no coração de Deus. Ela é grande demais, meu irmão. Eu quero que você se aproprie disso. Ela é o coração de Deus para você. Aleluia. Você precisa entender um Deus que já planejava tudo lá atrás. Foram entre a sala e ali foram uns 2 anos, dali para cá foram 3, né? 2010, 2013 a gente veio para cá, daqui para fora, no mais 10. E fora para o mundo. Eu não sei quantos serão, mas eu quero você comigo em nome de Jesus. Eu quero você comigo e com o Senhor. Então eu quero só encerrar orando para dizer para você que o Senhor nos ajude. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus não largue da nossa mão, independente de onde nós estivermos. Que o Senhor esteja conosco nesse novo momento. E sabe que a única coisa que eu oro e peço é que Ele nos dê muito mais do seu Espírito Santo. Que Ele nos dê muito mais da sua revelação. Que Ele nos encha muito mais da sua vontade. Doa a quem doer em nome de Jesus, amém? Porque a razão de todas as coisas nesse lugar sempre foi e vai continuar sendo para louvar a glória do nosso Deus. Amém? Essa é a minha oração e eu espero que você tenha recebido isso que está no coração de Deus, na palavra de Deus hoje. Deus conta com você, você é parte disso. Ele sonhou isso antes de criar o mundo, pensa, Ele sonhou isso e Ele está aqui nessa manhã para te chamar
E é por isso que eu queria que você aplaudisse Ele, e somente Ele. Em nome de Jesus.